Bem-vindos ao canal Ambiente Verde. Meu nome é Jonathan Lessa e o tema do vídeo de hoje é o que é e qual a importância da compostagem. Todos nós sabemos que nos dias de hoje o reaproveitamento de resíduos tem grande importância para a solução de problemas ambientais e contribui diretamente para a redução da poluição do solo. Pessoal, a compostagem é um processo natural biológico de decomposição e vem sendo usada como meio de reciclagem da matéria orgânica e promove a transformação de um lixo antes sem relevância e que seria destinado a aterros sanitários e lixões em adubos e fertilizantes. Esse processo permite dar um destino aos resíduos orgânicos agroindustriais, urbanos, agropecuários e domésticos como restos de comida e resíduos de jardim, pó de serraria, podas de árvores brutas ou trituradas e restos de alimentos provenientes de restaurantes, supermercados e ceasas. Tipos de compostagem. A compostagem industrial é voltada à produção em larga escala de adubos e fertilizantes, coletando resíduos de descarte de outras empresas e áreas urbanas após a devida separação. É um processo dividido em várias etapas e vai desde a coleta e revolvimento até o descanso. Aqui, focaremos especificamente em compostagem residencial. Para se ter uma ideia, de acordo com os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mais da metade da produção de lixo proveniente das casas brasileiras, ou seja, das nossas casas, poderia ser evitada e transformada em adubo se todos fizessem compostagem doméstica. Além disso, além de diminuir a quantidade de resíduos em aterros e lixões, reduzindo mais da metade da quantidade de lixo, a vantagem de fazer compostagem doméstica é que se evita a emissão de gases contribuintes para o desequilíbrio do efeito estufa. Quando os resíduos vão parar em aterros sem tratamento nenhum, a decomposição acaba gerando gás metano, CH4, que é 25 vezes mais nocivo para o efeito estufa do que o gás carbônico, CO2. A compostagem, por outro lado, evita a emissão do CH4. A compostagem doméstica ou compostagem caseira é um processo que transforma resíduos orgânicos em adubo de qualidade para hortas de qualquer tipo de cultivo. Diferente da compostagem voltada à recepção e transformação de grandes volumes de resíduos oriundos de empresas, que em geral é terceirizada, o processo doméstico de compostagem é uma alternativa viável para o reaproveitamento de resíduos em pequena escala. Como o próprio nome diz, o sistema pode ser realizado nos quintais de casa ou nas áreas de serviço de apartamentos. Com a técnica, estima-se que uma família pode reduzir mais de 70% do resíduo gerado em seu dia a dia. Imagine o que você poderia reaproveitar com isso. Restos de alimentos, como cascas de frutas, verduras, talos, borra de café, podas de grama, folhas verdes, serragem, folhas secas, enfim. Como fazer? Basicamente, são necessárias 3 caixas plásticas do mesmo tamanho e que se encaixem para montar a composteira. 2 delas precisam ter pequenos furos no fundo e na lateral para a ventilação. Empilhe as caixas, deixando aquela que não possui furo por baixo. A que está na parte superior pode ser preenchida com uma quantidade de terra contendo minhocas vermelhas californianas. Essa espécie é utilizada devido à sua boa resistência e adaptação aos sistemas de compostagem. Além disso, reúna um pequeno estoque de material orgânico seco, folha seca, serragem ou esterco bovino curtido, por exemplo. Pronto! Agora você já tem todo o material necessário para começar. Manejo dos resíduos orgânicos. Após introduzir as minhocas, a próxima etapa é organizar seus resíduos orgânicos de modo separado. Com uma pequena quantidade acumulada, abra a tampa da composteira montada e coloque o material. Depois, pegue o material orgânico seco e cubra o rejeito. Isso irá afastar insetos indesejados e evitar o surgimento de mau cheiro. Siga esse processo até encher a caixa. Geralmente, é indicado que ela seja alimentada por cerca de 30 dias. Manutenção. Hora de trocar a posição da caixa. Depois que a caixa na parte superior estiver cheia, troque-a de lugar com a que está entre a primeira e a terceira da pilha.
Encha a nova caixa com as minhocas e continue o processo de despejo dos orgânicos, encobrindo-os com material orgânico seco. Durante os próximos 30 dias, a caixa que está no meio continuará passando pelo processo de compostagem. Quando for trocar a posição das caixas novamente, o material depositado terá se tornado adubo. Adubo líquido natural. Além do adubo sólido, a compostagem gera um adubo líquido natural chamado churume. Ele se deposita no compartimento localizado na base da estrutura, escorrendo do processo que acontece nas caixas superiores. Diferente do que acontece nos lixões, onde o churume oriundo da decomposição do lixo orgânico se mistura com outros resíduos contaminantes, na compostagem caseira, ele se transforma em um excelente material para a pulverização das plantas. Dicas e observações. A compostagem é feita essencialmente por micro-organismos e é acelerada pelas minhocas. Sendo assim, para fazer a compostagem não é obrigatório o uso das minhocas Eisenia andreae, mais conhecida como minhoca californiana, unanimemente a mais utilizada. Isso se deve à sua capacidade de se adaptar facilmente às condições de cativeiro e sua grande produção de humus e alta velocidade de reprodução. Para a compostagem sem minhocas, o processo é basicamente o mesmo, com ressalva para algumas diferenças que são causadas devido à retirada das minhocas que fazem o trabalho de revolver o composto, facilitando a oxigenação. Nesse caso, você deve revolver o resíduo a cada 15 dias ou menos, caso haja necessidade. Além disso, a composição final do composto não será a mesma, posto que sem minhocas não há humus, e sim substrato. Outra dica muito importante é sobre a relação carbono-nitrogênio, que deve estar sempre em equilíbrio, pois essa relação entre os resíduos úmidos e secos afeta diretamente todo o sistema, podendo causar problemas na composteira, como falta ou excesso de churume e o surgimento de organismos indesejados como larvas e moscas. Por isso, você deve lembrar que quanto mais matéria seca, mais seco vai ficar seu composto. Sendo assim, caso esteja com dificuldades em relação à quantidade de churume ou ao surgimento de organismos indesejados, lembre-se da relação carbono-nitrogênio e da oxigenação. Não esqueçam que a diversidade de matéria orgânica que você coloca na composteira afeta a qualidade do composto. Quanto mais diversificada for sua mistura de restos de alimentos, mais rico vai ser o seu substrato. Utilizar restos de carne, ossos e grãos cozidos certamente vai causar um estrago tremendo em sua composteira, então evite esses resíduos. A última dica é que você não deve desistir de seu composto. Use as informações deste vídeo para pegar experiência a cada dia e você vai ver que sem o uso de minhocas e triturando bem os resíduos antes de colocar na composteira junto à matéria seca, o processo ficará com o mesmo período da produção da vermicompostagem. Muito obrigado e até a próxima!